Tribo digital. Bom, pessoal, hoje eu venho passar para vocês aqui algumas informações importantes que vai acontecer a partir do momento que você fechar contrato com novos clientes, tá? Isso é comum. A primeira coisa que o cliente sempre pergunta é quanto tempo é necessário para que ele recupere o valor investido na área de marketing da empresa. Bom, eu já respondi isso em outros vídeos anteriores, né? Informei que o marketing ele depende muito de como está sendo feito o trabalho da empresa antes mesmo da implementação de um social media ou um gestor de redes sociais. Se é um cliente completamente novo, que não tem nenhuma rede social, esse cliente pode demorar um pouco mais para ter resultado. Se o cliente já tem toda uma estrutura, ele já tem redes sociais como Facebook, Instagram, de repente ele está já no YouTube, no TikTok, no Quai, se ele tem alguma coisa no LinkedIn, se ele tem site, se ele tem alguma comunidade já que responde às pessoas que têm interesse em comprar o serviço ou produto dele, tudo isso vai influenciar para que ele tenha um resultado mais rápido ou mais demorado. E quando a gente fala de resultado, a gente precisa entender que dentro da internet nós temos que criar uma espécie de tribo digital. O que é uma tribo digital? Tribo digital é exatamente o que você conhece hoje como uma tribo indígena, por exemplo, né? Então, a tribo indígena, elas são pequenos grupos que vão se formando de famílias, de pessoas que confiam naquela tribo, que fazem parte daquela tribo, e a partir daquele momento ela segue as normas daquela tribo, né? Elas seguem as leis daquela tribo. Dentro da internet não é muito diferente. Quando você cria conexão com as pessoas, você passa a ter pessoas fiéis à sua marca. E é exatamente essa a diferença de uma empresa que está começando agora na rede social, que não entende muito, né, de mídias digitais e contrata você como social media para fazer um trabalho de uma outra empresa que já tem uma estrutura, tá bom? Então, a tribo que você precisa criar dentro da rede social, né, como por exemplo uma tribo indígena, você também tem que ter um pouco de tempo para criar essa comunidade, para juntar pessoas. E que tipo de pessoas você precisa juntar para a sua tribo? Você vai precisar de fãs, vai precisar de seguidores, você vai precisar de embaixadores, amigos, aliados, apoiadores e parceiros. Então, são essas as características que você vai precisar para compor a sua tribo, ou a tribo da empresa na qual você está prestando o serviço de social media. E o que vai fazer com que essas pessoas elas entendam que você tem uma marca ou um produto que faz com que ela fique presa a você, que fique fiel a você, né? Tudo isso vai depender do seu formato de marketing. Se você tiver um marketing onde você demonstra para essas pessoas que você é uma marca de confiança, né? Uma marca que tem qualidade, uma marca que tem respeito pelo público, uma marca que une as pessoas, automaticamente essas pessoas vão fazer parte da sua marca. Para isso, obviamente, você precisa de um tempo. E que tempo é esse, Fábio? Esse tempo é o tempo necessário para você criar a conexão com a sua tribo, né? Então você precisa criar uma espécie de conexão, e essa conexão ela vai acontecendo diariamente. Por isso eu digo que todos os dias a empresa tem que estar presente na rede social. E principalmente entender qual é a posição do marketing e o que ela deve fazer para ter resultado. Eu vou dar um exemplo aqui. Um determinado cliente nosso, ele contratou a nossa empresa para prestar o serviço de social media. O trabalho do social media é trabalhar de maneira estratégica dentro das plataformas digitais, seja a rede social ou mídias digitais, para entregar demanda para essas plataformas. Ou seja, vão ter pessoas ali dentro, né, de acordo com o nosso funil de venda e o nosso calendário de conteúdo, que é elaborado de uma maneira estratégica, vão ter pessoas ali dentro interagindo o tempo todo com as pessoas que são proprietários da plataforma, ou seja, os donos da tribo. E aí, se o cliente não conseguir ficar acompanhando a tribo, respondendo às pessoas da tribo, o que acontece? Geralmente, quando você não responde
uma determinada pessoa, na hora que a pessoa está te fazendo uma pergunta, automaticamente essa pessoa ela se afasta de você. E é o que acontece em muitas empresas que contratam serviço de social media, porém essa pessoa não consegue responder o cliente no direct, não consegue responder o cliente numa mensagem do WhatsApp que o cliente mandou, não consegue responder o cliente de repente numa dúvida, onde o cliente comprou o produto, tem ali um chat onde o cliente coloca a mensagem dele, a dúvida dele, e a empresa, né, que está fornecendo o serviço ou produto não consegue atender o cliente. Então, o que acontece muitas das vezes é que esse cliente, ele sai. Como que a gente consegue estabelecer e qual que seriam, né, as áreas de atuação de uma determinada empresa para fazer com que esse marketing funcionasse de forma plena? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual que é o tipo de trabalho que a empresa está oferecendo. Vamos dar um exemplo aqui, uma loja de moda, tá? Uma loja de roupas. Vou dar um exemplo bem simples. Essa loja de roupas, assim como outras áreas, também vai precisar de algumas atividades, que eu vou citar agora. Essa loja de roupa ela vai precisar de um social media, de um gestor de tráfego pago. Para que exatamente? O social media ele vai produzir toda a estratégia para fazer com que aconteça de maneira orgânica ou não, né, as vendas e atraia pessoas para dentro das redes sociais ou do site, enfim, ok? Já o gestor de tráfego pago, ele vai produzir velocidade na demanda do conteúdo que está sendo criado. Então, o gestor de tráfego pago, através de uma gestão de plataformas de SEO, ele vai trabalhar em estratégias para fazer com que o conteúdo alcance uma demanda muito maior de maneira paga. Eu estou simplificando aqui o trabalho de gestor de tráfego pago, mas existe um trabalho muito grande por trás dessas técnicas de ferramentas de SEO. SEO, para quem não sabe o que significa, é Search Engine Optimization. Ou seja, é uma otimização, né, da ferramenta para poder fazer ali a publicação do anúncio, tá bom? Então, é basicamente assim que a gente cria a nossa tribo. O nosso cliente, que é o proprietário da loja, né, que está sendo feito o trabalho, ele tem que entender que tem que criar uma tribo. E a gente vai precisar do social media, a gente vai precisar do gestor de tráfego pago, a gente vai precisar do designer, a gente vai precisar, dependendo do que a gente for fazer, de um filmmaker, né, que é uma pessoa que está filmando ali o tempo todo, e a gente vai precisar muitas das vezes até mesmo de um gerente de marketing, onde ele tenha um entendimento de como posiciona essa equipe para fazer um bom trabalho de marketing dentro da empresa. Sendo que muitas das vezes a empresa contrata apenas uma mão de obra, que é o social media, né? Então esse social media ele é responsável por fazer todas essas atividades na cabeça do cliente e dar resultado em tempo recorde. Em uma semana quer que jorre dinheiro igual o petróleo. Mas não é assim que funciona nas redes sociais. A gente gostaria que fosse assim, né? Mas não é assim que funciona. Para ter resultado você precisa de uma estrutura. E muitas das vezes você vai precisar de tempo para criar essa estrutura. Vamos supor que você demore aí 3 meses, que é o prazo que geralmente eu dou para o cliente iniciante, tá? O cliente que está começando a fazer o trabalho conosco agora. Então a gente pede 90 dias para organizar todas as plataformas que esse cliente está contratando, gerar conteúdo de maneira estratégica, fidelizar a tribo para fazer com que esse cliente possa ofertar algo para ser vendido. Então, prazo aí para o cliente começar a ter algum resultado, ver algum resultado, é esse tempo de 3 meses. Fábio, mas vai demorar isso tudo? O cliente pode ter resultado antes? Pode. O cliente pode ter resultado antes. Pode ser que na primeira semana bombe. Na primeira semana comece a jorrar gente ali, mandando mensagem, querendo serviço. Pode ser que no primeiro mês, a gente estruturando toda a plataforma, não dê tanto resultado. Por exemplo, eu tive um cliente que no primeiro mês a gente viralizou um conteúdo, né, e bateu quase 1 milhão de visualizações nesse conteúdo. No segundo mês, a mesma coisa. Então, assim, a gente vem numa constância de conteúdo viral na rede desse cliente. Tá bom? O cliente é do nicho de advocacia, então a gente conseguiu trabalhar para que esse cliente tenha resultado. O número de seguidor deles pulou, né? O número de seguidor deles amplificou de uma forma absurda, porque muita gente está entrando dentro da rede social dele, vendo o conteúdo, gosta do conteúdo dele e quer ficar na rede social para receber conteúdos novos. E o nosso trabalho é exatamente esse, é criar conteúdos atrativos para que essa pessoa siga essa rede social e fique
dentro da rede social até o momento da oferta. Então, quanto tempo esse cliente demorou até ter um conteúdo viral? Esse cliente demorou cerca de 30 dias. Tá? Não foi exatamente depois de 30 dias, foi entre 30 dias. Se eu não me engano, acho que foi depois do 23º dia ali, foi na última semana do mês. O conteúdo viralizou e a gente fechou o mês com um número gigante de seguidores. No mês seguinte, foi logo no início do mês, a gente fez outro conteúdo que viralizou e a gente entendeu o caminho para seguir na rede social desse cliente. Porém, não é sempre que isso vai acontecer. Como que você viraliza um conteúdo? Postando. Se você posta conteúdo todo santo dia, um conteúdo desse vai chamar a atenção de um determinado público e ele vai crescer. Obviamente, a gente tem ali, né, as hashtags que a gente utiliza, as palavras-chave, a gente tem uma série de coisas que a gente vai utilizar para esse conteúdo performar bem, mas não existe garantia de que aquele conteúdo vai viralizar, ok? Então, pessoal, é isso. Esse é o modelo onde nós trabalhamos dentro das plataformas, formando, né, uma ação múltipla. Quanto mais rede social o cliente tiver, vai ser melhor para que a gente consiga criar como se fosse uma espécie de teia, onde a gente conecta todas as redes numa rede onde esse cliente tem mais facilidade, mais domínio para tratar. Vou dar um exemplo aqui do Instagram. O Instagram hoje eu considero que é a principal rede, por conta da quantidade de usuários ativos na rede social. Então a gente pega, por exemplo, conteúdos das plataformas do TikTok, do Quai, do LinkedIn, né, do Pinterest. A gente pega de outras redes sociais, coloca links, né, e contatos para essas pessoas nas redes sociais vir para o Instagram. Dentro do Instagram, você pode colocar ali, por exemplo, uma lojinha online, onde essa pessoa vai clicar e ver os produtos do cliente, colocar o WhatsApp para essa pessoa falar mais rápido, quando tiver dúvida, tá bom? Então, é assim que a gente faz. A gente cria múltiplas redes para conectar com o cliente. Ou se não for o caso de conectar direto na rede principal, a gente conecta ali direto no WhatsApp. Beleza? Então, é assim que a gente cria a nossa tribo, é assim que a gente monta uma estratégia de marketing digital para fazer com que esse cliente tenha resultado no tempo que a gente considera curto para médio, tá bom? Então é isso, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam estar conhecendo. E não esquece de ativar o sininho das notificações para receber mais vídeos como esse. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.